Batuque de umbigada seria um termo que foi colocado, né, para a dança, mas que no seu nome original da dança é caiumba. Né? Então, caiumba, ela tem um sentido de encontro celebrativo ancestral. Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Licença para mostrar nosso batuque, licença para meu povo umbigar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. Vamos lá! Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. Vamos lá! Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Mas eu cheguei agora, peço licença para cantar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. Licença para mostrar nosso batuque, licença pro meu povo umbigar. A ideia que as pessoas que estão fora do movimento popular têm do movimento é de uma coisa exótica, das mulheres todas bonitas, com seus turbantes, os batuqueiros todos arrumados e aquela festa toda, mas é só aquilo que representa para a sociedade em geral. E para a comunidade é muito mais que aquilo. A apresentação para as pessoas que estão vendo é, como se diz, a ponta do iceberg, né? Então, é o ápice da apresentação. Mas tem todo um trabalho por trás. Então, tem o trabalho dos batuqueiros em manter a tradição bicentenária, que veio dos nossos... Eu não sou nascida na tradição, mas fui adotada pela tradição e convivendo, né, com a dona Odete, que já tem quase 90 anos, dona Necide, lá de Capivari, com mais de 90 anos, o seu Pedro, com quase 80 anos. Então, são pessoas que nasceram no batuque, já tiveram seus avós, então é muita gente que vem tentando... Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Vamos embora! Depois que a Odete chegou, aí balançou a barranca do rio. Depois que a Odete chegou, oi, balançou a barranca do rio. Eu sou como um bom pescador que traz o dourado na ponta do fio. Eu sou como um bom pescador. Quando você fala para o batuqueiro, olha, vamos fazer, vamos se reunir, vamos batucar, vamos falar para as mulheres, vamos costurar as roupas, vamos fazer a canja.
tem toda uma movimentação de pessoas ali para que aquilo aconteça e que é insignificante para a sociedade toda. E esse acho que é o maior desafio para essa modernidade. Conseguir trazer algo que é tradicional, que é difícil para nós também, pela mudança da sociedade. Então, temos as mudanças das pessoas, de como tratar as pessoas, e a gente está tratando também com pessoas que vêm de uma outra geração. Então, não dá para você chegar para a dona Necide e falar, dona Necide, agora é assim, não é mais daquele jeito que a senhora fazia. A gente não tem esse direito de fazer isso, porque a gente tem a tradição, é justamente isso, a gente continuar o que a gente recebeu e conseguir deixar isso mais dentro da modernidade possível. E aí, quando a gente chega nesse contato com a sociedade, a gente vê o quanto tem preconceito, o quanto precisa de lei para que essas coisas aconteçam nas escolas, principalmente na cultura afro, e no nosso caso aqui a cultura afro-rural, né, porque tem essa ligação com o homem que trabalhava na fazenda, nos terreiros da fazenda. E quando a gente vai numa apresentação e fala o terreiro do tambu, sempre vem ai, mas você dá um passe, vocês são de que terreiro de candomblé, de umbanda, e não tem nenhuma ligação com o religioso em si. Cada um tem a sua religiosidade dentro do batuque. Então, são vários estigmas dentro do negro, dentro do escravizado, dentro da pessoa ignorante perante a sociedade. Aquilo é uma coisa bruta, é uma coisa tribal. Olha lá, eles ficam lá batendo um umbigo com o outro. Olha, o que é isso? De que isso é uma vagabundagem, né? E não é. A gente tem um tesouro dentro da gente que é um fazer, um saber e fazer. Casa do Povoador mandou convidar, Batuque de Umbigada tá em primeiro lugar. Odete chegou, não tinha com quem dançar, Boneco do Elias tá em primeiro lugar. Casa do Povoador mandou convidar, Batuque de Umbigada tá em primeiro lugar. Odete chegou, não tinha com quem dançar, Boneco do Elias tá em primeiro lugar. Casa do Povoador mandou convidar, Batuque de Umbigada tá em primeiro lugar. Odete chegou, não tinha com quem dançar, Boneco do Elias tá em primeiro lugar. Casa do Povoador mandou convidar, Batuque de Umbigada tá em primeiro lugar. Odete chegou, não tinha com quem dançar, Boneco do Elias tá em primeiro lugar. Vai! Casa do Povoador mandou convidar, Batuque de Umbigada tá em primeiro lugar. Odete chegou, não tinha com quem dançar, Boneco do Elias tá em primeiro lugar. Casa do Povoador mandou convidar, Duque de Umbigada tá em primeiro lugar. Odete chegou, não tinha com quem dançar, Boneco do Elias tá em primeiro lugar. Mas quando eu deito pra dormir, eu deito e durmo sossegado. Mas quando eu deito pra dormir, eu deito e durmo sossegado. É melhor dormir sozinho do que mal acompanhado. É melhor dormir sozinho do que mal acompanhado. Mas quando eu deito pra dormir, eu deito e durmo sossegado. Mas quando eu deito pra dormir, eu deito e durmo sossegado. É melhor dormir sozinho do que mal acompanhado. É melhor dormir sozinho do que mal acompanhado. Vamos lá! Mas quando eu deito pra dormir, vamos lá! Eu deito e durmo sossegado. Mas quando eu deito pra dormir, eu deito e durmo
Então a cachaça, ela serve para esticar o couro. Então conforme a gente joga a cachaça aqui, ela dá aquela afrouxada e estica. E é para afinar e segurar a afinação do instrumento. E o tambu é feito de um tronco cavado. Antigamente era cavado com fogo, né? Colocava querosene, pregava fogo e deixava. E isso aí durava vários meses para cavar um tambor. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já tem formão, tem serra elétrica, essas coisas. E aí o tambor já é mais fácil de ser cavado. E esse aqui é o quinjengue. Ele não é vazado. Ele é um cálice que tem apenas um furo aqui, que é para dar o respiro do tambor. E ele é um instrumento médio. Que o tambu é um instrumento grave, o médio e a matraca é que vem falando o agudinho atrás. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. No balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. No balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. No balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. No balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. No balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. Balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. Quando a roseira balançou, o sabiá cantou. No balanço da roseira todo mundo vai. Conversa fiada o papai não cai. No balanço da roseira todo mundo vai. Em conversa fiada o papai não cai. Se a castanha é do caju e o caju do cajueiro, Piracicaba, Tietê, Capivari tem batuqueiro. Auê, ai, auê, ai. O bom filho é aquele que toma benção quando sai. Auê, ai, ai, uê, uê, ai. O bom filho é aquele que se lembra do seu pai. Cajanha é do caju e o caju do cajueiro. Piracicaba, Tietê, Capivari tem batuqueiro. Ai, uê, uê, ai, ai, uê, uê, ai. O bom filho é aquele que toma benção quando sai. Ai, uê, uê, ai, ai, uê, uê, ai. O bom filho é aquele que se lembra do seu pai. Ai! Era muito comum em África se ter danças de umbigada, né? Então, acredita-se que o batuque de umbigada ele seja uma herança direta de uma dessas danças de umbigada de África. É uma dança que está dentro da minha família, né? Meu pai é um dos representantes hoje, né? Assim, vamos dizer, né? Porque são muitas pessoas. O batuque ele traz esse senso de comunidade, né? Então meu pai ele é um dos membros, né? Que representam o núcleo daqui de Piracicaba. E é uma dança que sempre esteve na minha família, né? Meu avô já dançava muito batuque, minha avó sempre falava de batuque nos encontros de família, né? Meus tios também, todos dançaram batuque já. E eu naturalmente fui sendo direcionado para isso também. E é natural, né? Eu me expressar e acabar
levando também para tudo que eu faça essa dança, né, esse sentido. O Batuque de Umbigada é uma dança, né, de origem africana, para ser mais específico, da região da Angola, Congo, né, e que foi trazida para o Brasil no tempo da escravidão. Tem a ver com uma dança que celebra a vida. Tá? Então, o nosso Batuque de Umbigada ele tem esse sentido. Né? E foi trazido para nós aqui em Piracicaba, né, por meio da situação complexa, né, da escravização dos africanos, bantus, né, e que até hoje ela se mantém presente em algumas cidades, né, daqui da nossa região. Então, Piracicaba é uma das cidades, Tietê, Capivari, Rio Claro, né? Então, há indícios também que essa dança já esteve, já foi muito celebrada em outras cidades, mas que atualmente não tem tantos herdeiros, né, que ainda continuam celebrando, né, o batuque. Então, eu sou um dos membros, né, do grupo daqui de Piracicaba, faço parte da Casa de Batuqueiro, né, que é um grupo, um dos grupos tradicionais da nossa região. Né, e no passado já teve muitos outros núcleos, né, aqui na nossa cidade, mas atualmente temos o Casa de Batuqueiro e Casa de Fogo Verde, né, que foi o soldado que levou para outra região também, né, essa dança, daqui da nossa cidade. Né. Então, hoje nós temos 2 núcleos na cidade. Na cidade de Capivari tem o núcleo da Marta, em Rio Claro tem o pessoal da Tatiane, né, do pessoal do Terreiros no Tambu. Tietê também, né, que ainda preserva essa dança, né, em algumas festas tradicionais da cidade. Já se tem registros também de pesquisas, né, que essa dança ela era uma dança de casamento e que foi trazida também não só aqui para Piracicaba, mas que foi espalhada aí pelo Brasil todo. Né? O que nós estamos aqui celebrando é a primeira boca, que é o nosso umbigo, por isso que chama umbigada. Então, quando a gente encosta um umbigo no outro, a gente está falando do homem e da mulher, ou do feminino, da energia feminina, da energia masculina, que gera a energia do universo, que a gente consegue ter outros seres humanos através dessa energia. Então, o umbigo é o cordão umbilical por onde a gente se desliga da nossa mãe. Então, o nosso umbigo, dentro da umbigada, é o sagrado. Então, essa dança é a celebração da vida, através da umbigada. Pamonha, 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 pamonha de Piracicaba. Pamonha, 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 pamonha de Piracicaba. Pamonha, 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 vamos lá! Pamonha de Piracicaba. Pamonha, 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 pamonha de Piracicaba. Ô batuqueiro, dá um pedaço, por favor. Dá um pedaço pra morder experimentar. A pamonha de Piracicaba é conhecida em todo canto nacional. Ô batuqueiro, dá um pedaço, por favor. Dá um pedaço pra morder experimentar.
falando assim de uma tradição e de um movimento de organização de comunidade. Né? Então, quando você fala do Batuque de Ubigada, que era lá no terreiro, então, deixa aqueles, né, desculpa o termo, mas deixa aqueles negros lá dançando, que assim eles estão ocupados. E não é isso. Para a gente que faz parte, é uma organização, a gente está se organizando ali. E cada vez mais, na periferia, a gente tem que levar isso até para a periferia, porque tem gente da periferia que não sabe que acontece o Batuque de Ubigada em Piracicaba. Então, não sabe que tem um movimento desse, que ele faz parte disso. Né? Ele faz parte. Então, eu acho que os incentivos que a gente tem ainda são poucos, né? E a gente tem que ir para frente, ir na luta e fazer, e fazer, e fazer. Então, e isso não é de hoje. Isso a gente acha que está tão moderno, só que quando a gente se depara com esses tipos de comentário ainda hoje, em 2021, né, a gente vê que não muda, certas coisas não mudam. Então, eu acho que a dificuldade maior é você fazer com que a sociedade entenda a importância de cada movimento cultural. A gente está falando aqui do Batuque de Ubigada especificamente, mas os maracatus lá no Nordeste, o coco, o jongo, que também é aqui do Sudeste, e a gente vê que as pessoas acham bonito, né? Mas é difícil de você ter um incentivo cultural quando você, até para os próprios batuqueiros, é difícil a gente chegar, por exemplo, olha, falar, tem um projeto assim, um projeto assado. Mas eu não posso ganhar dinheiro, porque já foi colocado na cabeça da pessoa periférica que ela não pode ganhar dinheiro com a sua arte. Nós, batuqueiros que estamos, de uma certa forma, na linha, né, entre a sociedade e dentro da tradição, a gente tenta fazer esse meio campo de falar para o batuqueiro que ele tem importância, fazer com que ele não pare, porque muito se perdeu, muitos instrumentos se perdem, muitas modas se perdem, muito da própria vivência. Às vezes o cara não tem nada em casa, ele não tem ânimo para ir fazer o batuque, ele tem comida. Né? A gente está falando isso e fala, está exagerando. Não, a gente não está exagerando. A gente vai numa festa e fala, poxa, nossa, eu vejo a hora que sai a canja lá, porque a gente vai comer, a hora que a gente vai, né, se alimentar e ficar bem, e a pessoa fica alegre porque está ali. Só que o dia a dia dessa pessoa que faz essa cultura é muito sofrido ainda. Então, a gente vê coisas de cultura popular muito cheia de oba-oba, só que quando a gente vai ver, às vezes o incentivo e o dinheiro de verdade não chega naquele batuqueiro, que é quem está fazendo. A gente vê que muitas festas tradicionais, né, o próprio carnaval do Rio, vira um negócio tão grande que o folião, o batuqueiro, o fazedor da arte fica em segundo plano. Ele fica lá como um trabalhador braçal para aquele negócio acontecer, aquela coisa exótica acontecer. Então, eu acho que enquanto a gente tiver que depender de leis, é difícil. Eu acho que a sociedade tem que ser mais aberta, a gente teria que ter mais espaços nas escolas para mostrar essa tradição para as crianças, não só nas escolas da periferia, na escola lá do bairro chique, na escola particular, na escola religiosa, porque, de qualquer forma, a gente está mostrando uma cultura. Independente de religião, independente de qualquer segmento, a gente está mostrando uma cultura que acontece aqui. E todo o movimento do batuque, ele requer tempo. E, às vezes, o batuqueiro não tem esse tempo para se dedicar, porque ele tem a família, ele tem o trabalho e tal. Então, se tivéssemos o incentivo de ter um espaço para poder ensaiar, que não só para o Batuque de Ubigada, mas que outras manifestações que leve cultura para essas pessoas. Então, a gente está disposto a ir, e a gente vai. Com as nossas próprias perninhas, né, com os nossos próprios dinheirinhos, nós vamos lá e fazemos o que dá. Mas a gente precisava disso, de ter espaços, ter condições nesses espaços, porque às vezes a gente tem o espaço não tem a mínima condição para a gente poder se organizar. Então, acho que o incentivo maior seria estar perto, a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Educação, né, porque cultura e educação são coisas que andam juntas, né?
Você, quando você passa uma cultura para outra, você está educando a outra pessoa. Então, você está ensinando a que ela respeite aquela cultura. Então, essas duas entidades estando próximas e levando isso para as escolas. Então, abre a escola está organizada, abre a escola num outro período, para os oficineiros irem até a escola, para as pessoas conhecerem e para as pessoas fazerem parte. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Vamos fazer bonito. Piracicaba, Tietê, Capivari. Vamos fazer bonito. Piracicaba, Tietê, Capivari. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Vai. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, vamos fazer bonito. Piracicaba, Tietê, Capivari. Vamos fazer bonito. Piracicaba, Tietê, Capivari. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Ô, passinho. Tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Vamos fazer bonito. Piracicaba, Tietê, Capivari. Vamos fazer bonito. Piracicaba, Tietê, Capivari. Oi, tá na hora. Vamos lá. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora. Oi, tá na hora do balão subir. Vai, tambor! Queria agradecer a estarmos reunidos aqui hoje, porque é pelos tambores que nós estamos aqui, os nossos tambores ancestrais, e os nossos ancestrais, os nossos mestres. Então, é por eles que nós estamos aqui. São pelos tambores que nós fazemos e realizamos a nossa festa da umbigada. Saravá!